Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Jesus, Pai, boa tarde, Jesus. Estarei aqui mais outro dia que o Senhor me deu. Oh, Pai querido e Pai amado, obrigado, viu, Pai? Obrigado pelo Senhor estar aqui comigo. Muito obrigado. Muito mesmo. Eu só tenho gratidão pelo nosso Pai lindo e maravilhoso, gente. Vamos falar com Deus agora. Vamos pedir a Deus. Vamos entrar na presença de Jesus. Bora entrar no sangue de Jesus. Bora entrar no Espírito Santo. Bora entrar do arcanjo Miguel e os anjos todos do céu, que vai derramar chuva de bênção para nós. Para eu, para vocês todos que estiver do outro lado. Pedra preciosa, eu vou dar meu boa tarde para vocês. Meu boa tarde àqueles que estão em casa. Boa tarde àqueles que estão no leito do UTI. Meu boa tarde. Boa tarde àqueles que estão no trabalho. Meu axé para vocês. O grande axé àqueles que também estão em casa. E boa tarde dentro do nosso Brasil. O grande axé. E boa tarde fora do nosso Brasil. Que lá já é outro horário. Bora falar com Deus. Para Deus abençoar a nós. Cada dia que passa, cada minuto, segundo, dia e hora, mês e ano, Jesus, Ele entra na nossa vida, na nossa casa e resolve tudo que tiver fora do seu lugar. Porque Deus, Ele tem o poder de fazer tudo de novo na nossa vida, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai, Ele é o anjo que trabalha na nossa vida, é o nosso Deus poderoso, é o Espírito Santo que trabalha na nossa vida, gente. Então, nessa hora, eu peço um pouquinho do seu minuto, de sua atenção. Vamos falar com Deus junto comigo. Lembrando, eu estou gravando a hora que eu posso, viu, gente? Porque à noite eu tenho muito trabalho. Então aí eu estou pegando uns minutos que eu tenho e já coloco o gravo já para vocês e vocês ficar vendo eu. Topa esse dedinho aí, fazendo favor. E eu fico com vocês na paz de Deus. Porque esse momento meu que Deus me dá é uma pedra preciosa desse dia. Sabe por quê? Todo dia que eu estou gravando, Ele me dá mais força, Ele me dá mais poder. Porque eu estou falando com Ele e com vocês também. Mas lembrando, porque eu rezo de manhã cedo, eu entro em jejum das minhas orações. Meu dia, antes de eu almoçar, eu já entro. Antes de eu almoçar, porque eu não almoço todo dia. Meu dia não, viu, gente? Almoço 1, 2, 3. Tá entendendo? Eu entro em oração. À noite, eu me digo na hora, antes de eu deitar, eu já entro em oração com Deus e peço a Deus e os anjos do céu que segurem nós todos na mão dele, nos braços dele. Que a pedra mais linda é Jesus dentro da nossa vida, gente. Porque sem Deus eu não estaria aqui falando com vocês, nem suspirando, nem nada. Eu e vocês, sem Jesus, nós não é ninguém nessa terra. Nós só é essa mulher. E os homens guerreiros é porque nós temos Deus. Porque se a gente não tivesse Deus, meu Deus do céu, não estaria nem aqui. Mas esse filho e essa filha que Deus, e eu estou aqui gravando para vocês, falando com todo o meu amor, com todo o meu carinho e respeito,
É porque Deus me dá essa força. Ele me dá essa coragem. Ele me deu o poder de eu gravar e falar milhões de gente. Antes de eu gravar aqui, eu estava atendendo uma pessoa que estava na outra linha, porque estava passando mal. E é uma mulher de um advogado famosa. E aí eu tive que atender a ela por telefone. Rezar dela por telefone e ela receber a cura. Porque desde manhã cedo que ela estava passando mal. Salve, salve. Então, a minha missão aqui é grande. E eu levo isso pelo resto da minha vida. Eu quero fazer o bem sem procurar quem. Eu vou falar uma coisa para vocês. A coisa melhor que tem na nossa vida é quando a pessoa está aqui nessa mulher, está com a dor que não passava, coitada. Ela dizia que era o espírito, a coisa. Ficar na minha linha e respirar a cura e ela refrescar. Acabou o problema da dor. Mas ela é espiritual. Essa é. Não a dor qualquer que dá e vai embora. Agora eu fiz a puxada, rezei, aliviou. Mas ela é espiritual. Porque já está com as 3 vezes que ela manda, pede, reza. E eu falei para ela que é espiritual. É ela se chegar para os pés de Jesus. É ela rezar. Porque não adianta. Eu faço a minha parte, que curo ela, rezo, ela fica boa naquele momento. Mas ela não vai fazer a parte dela. Ela não está fazendo a parte dela. Qual é a parte dela? Chegar junto com Deus. Rezar as suas orações, o Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria, o Credo, Santa Maria, Salmo 91, Salmo 93, Salmo 23, 22, por aí vai. Mas ela tem que olhar, que eu faço o milagre aqui, mas ela tem que fazer a dela, a parte dela, ela tem que fazer. Agora bota a mão diante do pé e o pé está lá longe, a mão fica mais para trás, e aí agora? Mas é bom, pelo menos ela aliviou, graças a Deus. Espero que ela fique boa para sempre. Mas ela tem que fazer a parte dela. Eu faço a minha, mas ela tem que fazer a dela. Eu me chamo Alaide, sou a bezedeira com muito amor e carinho e respeito. Se vocês quiserem uma cura, uma reza, seja de que doença for, não importa não, chega até mim, manda o álbum que eu vou lhe atender com o maior carinho. Com o maior carinho do mundo, gente. Do mundo. Porque Deus, Ele deixou a reza para nós todos aqui. Ele deixou a reza, gente. Olha, antes de eu nascer, a minha mãe e o meu pai, meus bisavôs, a parte do meu pai e a parte da minha mãe, é tudo benzetor. Tudo. Antes de eu nascer. E quando eu nasci, eu só vi a minha mãe rezava, minha mãe era pasteira, meu pai, meus bisavôs, tudo rezava. Mas chegava, era de caminhão. Era de caminhonete, um monte de gente em cima. Naquele tempo, no interior, o povo sabia andar em cima. Podia andar. Hoje, aqui na cidade, não pode. Só de cinto e nada mais. Mas naquele tempo, 40, 50 anos atrás, era desse jeito. E ali, a casa da minha mãe, nós morávamos numa fazenda do homem,
que meu pai era vaqueiro, tinha um monte de gente, chegava, um atrás do outro, carro atrás do outro, carroça de boi, carroça de burro. Porque naquele tempo, os carros eram só para aqueles que tinham dinheiro, que era dono de fazenda. Para nós era carroça de burro e carroça de boi. A carroça de boi ia 4 boi, ou 3, ou 6. Aquela pandeira grande do meio da carroça. E todo mundo ficava em cima, dentro da carroça de boi. E os boi levando. Atrás de meus bisavôs, do meu pai, da minha mãe, para poder rezar, ficar curado. Mas hoje, no interior ainda tem isso. Mas aqui na cidade não tem. Do centro se tira a Os benzedor foi o primeiro que Deus escreveu e trouxe para a terra. Porque naquele tempo era o crico geral que tinha naquela cidade minha, que é o Nordeste. E aí tinha mais era benzedor. Mas quando o benzedor falava uma coisa, podia escrever com tinta de ouro, porque era aquilo. A maioria ia tudo para a cura. E eu fui me criado, com 4 anos, eu já peguei o entendimento. Eu já tinha recebido meu dom, já estava rezando dos meus irmãos, dos meus sobrinhos. Tá entendendo? Da minha irmã mais velha de todos, do primeiro casamento da minha mãe. Então, eu saía rezando debaixo do pé de cajueiro, com o ramo de baçoria. Minha mãe, meus bisavôs, ficavam tudo de boca aberta. O que é que essa menina está fazendo? Essa menina é média. Já pequenininha, já recebeu o dom. E foi pura verdade. Então, quando eu saía rezar, e todo mundo ficava bom. Adulto, senhora, senhor, até meus pais, meus bisavôs, quando estavam com dor de dente, que aonde dava mais era o dente. Aí um dia meu pai deu a dor de dente, me lembro como desse instante, e a minha mãe passou. E o dente doendo, inchava, ficava inchadão. Aí quando foi o dia, meu pai foi comer, almoçar meio-dia, e nós estávamos na roça. E ali aquele dente pegou a doer. E ele botava a mão e nada passava. E eu estava terminando de almoço, mas meus irmãos da roça. E quando eu me levantei, que vi meu pai gritando de dor de dente, eu falei, meu pai, senta aqui na minha frente. E eu ficava em pé, porque eu era pequena. Meu pai era altão, branco. Aí eu peguei a rezar do dedo do meu pai, caladinha. Passou a dor de dente. E meu pai falou, meu Deus, essa menina, Maria, a minha mãe chamava Maria, essa menina é média. A dor de dente passou. Ela só fez cruzar e passou. Passou. Ele comia de tudo, nunca mais doeu. Nunca mais doeu. Aí do rio, um dia, nós estávamos no rio lavando roupa, com a minha mãe e com a minha avó. E minha mãe deu a dor de cabeça assim, ó, por aqui. E ela, o rosto ela dizia que doía tudo. E quando ela tomou o banho, eu falei, mãe, toma seu banho. Eu já tinha uns 6 anos por aí, essa data, da minha mãe. Aí eu disse, mãe, toma seu banho. Saia desse rio aqui que eu vou. Fica ali sentadinha debaixo do pé, sabe de quê, gente? É aquela frutinha pequena. Aroeira não.
Eu vou lembrar de cajá. Cajá. É uma fruta pequena, cajá. Aí ela ficou lá debaixo do pé de pau, que era da beira do rio, na sobra. E ali quando ela passou, eu fui lá e falei para ela, rezei assim na testinha dela, ela sentada debaixo do pé de cajuá, ficou assim sentada e eu benzei, passou a dor de cabeça. Ela disse, minha filha, passou. Mãe, passou a dor de cabeça a senhora? Passou, minha filha. E ela me deu aquele abraço tão gostoso, aquele beijo sentido, sabe? Como dizer assim, oh meu Deus, obrigado pela minha filha que fez isso por mim. Desse jeito, pedra preciosa. E eu tinha uns 7 anos nessa data da minha mãe. Então, era tudo tem um propósito de Deus. Quando a gente é pequena, que recebe o dom, Deus mesmo coloca na nossa cabeça, coloca na nossa mente, para a gente ver aonde que está o erro, aonde que está a doença, aonde que está o problema. E aí Deus fala, vê a mim, vamos começar essa novena de reza junto com nós. E ali, naquele tempo, o nosso pai, nossa mãe, nossos avós, começava na sexta-feira, tudo em oração. Ô menino, vê se tem alguma coisa queimando aí. Tá fedendo fogo aqui. E tal, naquele tempo, nós na sexta-feira já ficava em comunhão com Deus. Todo mundo rezava ao redor. Fazia aquela roda no chão e rezava. Pequena grada pequena. E aí nós ficava rezando sexta, sábado, domingo. Domingo, nós não tinha a igreja perto, que era bem da cidade, nós morávamos no mato. A minha mãe colocava o radinho de pílula e nós escutava a missa, o credo, Salve Rainha, o Pai Nosso, tudo nós escutava pelo rádio. Todo mundo silêncio. Hoje, eu vou falar para vocês a verdade. Chega na sexta, vai tudo para balada. Aí vai para balada sexta, sábado, domingo, encerra até madrugada para poder trabalhar na segunda. E muitos ficam de ressaca na segunda para poder, porque bebeu muito, farriou muito. Mas cadê a hora que tirou um pouquinho da sua atenção para falar com Deus? Será que tirou? Aí, quando a vida está atrapalhada, quando a vida está de pé para cima, cabeça para baixo, nada vai para frente, a casa está o caos, a vida está o caos, não tem casa, não tem roupa social, não tem a moto, não tem o carro, não tem dinheiro. Por quê? Porque bebe muito e gasta o que ganha do mês, gasta todo e do outro mês. Chegou no meio do mês já não tem mais nada. Mas cadê a fé de Jesus? Aí procura tudo isso a Deus. E Deus fala, mas por que você foi fazer isso e isso, meu filho? Beber tem um limite. Todo mundo bebe. Eu não bebo nada. Nem champanhe, bebida nenhuma. Nada, só beber a água e o suco. Então, todo mundo que quer beber, beba. Eu não sou contra quem bebe. Pode beber. É eles, não é eu.
Mas tira um pouquinho do seu tempo para falar com Deus. É isso que eu quero chegar. Pode passear, pode farrear, mas tira 1 minuto, 5, 10, 15 do seu tempo para falar com Deus. Porque tudo, Jesus, ele chega perto da gente em oração. Ele ensinou a reza para nós. Porque eu acho que não tem um cristão no mundo que não sabe o Pai Nosso, que não sabe a Ave Maria, que não sabe Santa Maria. Eu acho que tem, é todos que tem. A não ser aquela criancinha que acabou de nascer. Até a criança de 3 anos já sabe o Pai Nosso. Porque a mãe e o pai ensinam, os avós. Mas eu também volto a palavra atrás, porque eu recebi uma pessoa aqui uns tempos desse, o pai e o filho, que não sabiam o que é um Pai Nosso. De 63 anos o homem. O outro de 48, o filho. E não sabia que era o Pai Nosso. Porque nunca rezou, nunca foi para a missa, nunca foi para dar só para festa. O Deus dele, que daí ele falou para mim, era só a festa dele e o dinheiro dele. Esse credo, ele era incrédulo mesmo, porque ele nunca disse que nunca escutou nada de Deus. Ele não dava ouvido para escutar as palavras de Deus. Aí, quando ficou doente, ele chegou aqui, ó, da palma da mão. E quando eu entrei, que escutei ele, que fui fazer a minha missão, ele falou: desculpa, a senhora, mas tocou do meu coração a sua cura. Tocou do meu coração. E de hoje para frente eu vou servir a Jesus. Eu vou fazer tudo que a senhora está falando. Então, o que foi que eu fiz? Eu ganhei a confiança dele, ele ganhou a minha e o do filho dele. Então, eu já ganhei 2 almas para Jesus. Porque aonde eu conheço, o filho dele é daqui, só que o pai mora de Brasília. Mas veio, porque estava no pior. Entre a morte e a vida. Estava mais para morrer que ter a vida. E ele disse que nunca escutou nada. O problema dele é que ele só pensava da riqueza dele e da farra. Saía da ceia, chegava só do domingo, passava esses dias tudo fora, atrás das mulherzadas, dos forró, boate. O pai dele falava. Falou para mim. Tá vendo aí como é que é as coisas? Então ele disse que nunca deu ouvido, mas porque ele não quis. Porque a família dele também é de reza. Mas ele não deu ouvido. Aí o filho viu o pai fazer isso, foi fazer também. Foi andar na linha dele. Aí quando o filho arriou o devo de beber e farrear, aí chega dos pés de Jesus. Né? Aí a esposa dele conhece ele, e aí disse: vamos lá da dona Laíde. Que a dona Laíde, ela vai rezar de você e vocês vão ficar de boa. Porque enquanto a esposa dele, que me conhece, estava sofrendo só subaco de aleijado. Tem esse ditado? Não tem esse ditado que é só subaco de aleijado? Então a esposa dele, com a filhinha nos braços, estava sofrendo, porque ele saía, mais os amigos, para badala, e ela ficava em casa sozinha. Com a criança de braço do filho dele. E aí, quando ele arriou o devo, que os filhos dele, o marido dela arriou o devo, aí teve que procurar. E o pai dele também ficou paralítico numa cadeira de roda. Teve um acidente e ficou na cadeira de roda. E aí agora? Mas ele saiu da cadeira de roda. Ali eu acho que foi só, vamos supor, como é que eu falo aqui? Eu acho que foi até o castigo de Deus. Porque ele ficou na cadeira de roda e ele veio. Quando chegou aqui, ele falou a versão dele do jeito que eu estou falando aqui para vocês. E ali ele ajudou. Quando eu entrei com a minha reza e a missão que Deus me deu para ele, falando tudo certinho, ele aí se levantou. Então, eu só tenho o privilégio grande de falar com Deus e Deus me escutar. Jesus me escuta as minhas preces.
Então eu dou conselho, eu ajudo a rezar, eu ajudo a seguir a pessoa certa do caminho. Que eu não quero ninguém perdido, a alma perdida aqui nessa terra. Porque não foi isso que Deus ensinou a eu e a vocês. Jesus ensinou para a gente ir tudo do caminho certo de Deus, o nosso Pai. Então, a minha missão é recolher aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão doentes, curar aqueles, pedir a Deus a proteção, os anjos do céu, o Espírito Santo que socorre todos eles e abdicar. Porque nós todos vivemos do pecado, porque aqui a terra é pecado. Nós não é santo, nem eu nem vocês. Todo mundo erra. Mas também todo mundo tem a hora de acertar o caminho com Deus. Fazer a vontade de Deus. Né? Então, todos que estão enfermos, a gente chega em Deus e conversa. E quando vocês descobrirem que está com a doença, seja lá que doença for, quando os médicos mandam fazer o exame, que deu aquela doença, aí vocês chegam o quê? Em casa? Senhor, eu vou falar para o Senhor que deu da minha doença. Eu sei que o Senhor já sabe. Mas eu vou pedir para o Senhor me curar. Me cura dessa doença. Me levante, Jesus. Jesus, entre dentro do meu coração, entre dentro da minha casa, entre dentro da minha família, entre no meu trabalho, entre no meu carro, dirija ele para mim. Pai, dirija a minha vida, porque eu não sei por onde que eu tenho que começar primeiro. E o Senhor sabe de tudo que está passando comigo. E perdoe, Jesus, que isso que eu estou fazendo que não agradou o Senhor, que não está agradando o Senhor, que isso não agrada a ninguém, só coloca as pessoas para baixo. Entra o Espírito Santo, traz, Jesus, os anjos do céu envia para me socorrer. Socorre, Pai, pela misericórdia do Senhor, me dê o seu perdão e me traga a vitória, a saúde e a proteção para o Senhor me levantar. Mas eu vou jurar, Pai, que eu não vou fazer mais esse tipo de coisa que eu estou fazendo. Não vou deixar o Senhor triste, meu Deus. Eu não vou deixar o Espírito Santo triste. Eu não vou deixar o Arcanjo Miguel triste. Eu não vou deixar Nossa Senhora dos Enterros triste. Eu não vou deixar os anjos do céu triste. E vou fazer a vontade do Senhor, que é rezar, chegar mais perto do Senhor, Jesus. Pai, eu não sei rezar, me ensina a rezar. Me encha com o Espírito Santo do Senhor. Me encha com os seus anjos do céu. E que meu anjo de guarda me ensina a rezar e me protege. Que me guie, que aonde tiver treva, leva a luz. Aonde tiver a dor, leva o amor, a paz, a esperança. Aonde tiver fome, leve a comida. Aonde tiver sede, que leve o copo d'água. E aonde tiver no escuro, leva a luz do Senhor. Que o Espírito Santo entre agora nessa casa, entre, meu Pai. Socorre, Senhor, nós aqui e eles lá. Seja qual é o cantinho do nosso Brasil, Jesus. Pai querido, Pai amado, eu peço agora por todos o nosso Brasil todo. Por aquelas crianças que estão sofrendo, aqueles que acabaram de nascer, aqueles que estão na incubadeira, aqueles que estão no UTI. Eu peço àqueles que estão numa cadeira de roda, que não podem se virar. Eu peço por a mãe deles e o pai, que está carregando aquelas cadeiras de roda, uma atrás da outra. É para consulta, é para o colégio. Meu Deus, dá força para a mãe
Dá força, meu Deus. É dessa hora, Jesus, que eu entro na sua poderosa presença. É dessa hora que eu entro com o Espírito Santo poderoso, com o arcanjo Miguel, nessa hora que quebre todos os demônios, toda a inveja, toda a usura, toda a magia negra, com a sua espada. Botado o seu cavalo branco, sou Jorge Guerreiro. Guerreia pelos seus filhos que estão aqui nessa terra. Eu peço agora, Jesus, que entre dentro desse lar, entre dentro da vida dessas pessoas e bate deles beber e faz enjoar essas bebidas, meu Deus, de rua, que não leva nada à frente, que coisa ruim, meu Pai. Essas bebidas, essas farras que não agradam ao Senhor, que o Senhor tire da vida dos seus filhos, Jesus. Porque o Senhor tem o poder, porque o Senhor é o nosso Deus. É essa hora que eu peço que o Senhor protege todos eles. Protege a mim de cá e a ele de lá. Que não deixa faltar o pão de cada dia na mesa deles. Que não deixa faltar saúde. Que não deixa faltar a paz, a esperança do Senhor. Que traz o Senhor mais para perto de seus filhos. Seja, meu Pai, perto de seus filhos. Perdoa eles, porque ele não sabe o que está fazendo. Perdoa, Pai. Traz ele para perto. Ensina ele a rezar. Ensina ele a clamar pelo Senhor. Alivia a dor dele. Arranca esse dor terrível que está no coração, que está no estômago, na cabeça, no corpo dele. Ele joga bem para longe. Leva a paz, a esperança, a saúde e a proteção. E muitos anos de vida para eles viver aqui nessa terra, todos da gente, na luz do Senhor, na sua luz, no seu poder, experimentar esse poder tão bonito que o Senhor é na minha vida e na vida dos outros. O menos pouquinho, Jesus, mas alivia a dor deles toda. Pai querido, Pai, que aqueles que estão sofrendo com a dor, salve, arranca essa dor dessas pessoas, de seus pedras preciosas, que é os seus filhos aqui nessa terra. Alivia, Deus, leva eles para o caminho do Senhor. Leva, Senhor, socorre pelo amor de Deus, eu peço. Socorre, Jesus. Aquelas crianças que estão gritando de dor, as bolsas, rapaz, salva eles. Salva a vovô e a vovó, que não tem tanta mais força para poder fazer suas obrigações. Que o Senhor dê força, dê coragem, dê saúde, dê proteção para eles, Pai. Aqueles que andam com a bengala, com boleta, debaixo dos braços, aqueles que estão na cadeira de roda, meu Deus, meu Pai. Até para tomar um banho é o sufoco, meu Pai. Não tem ninguém que cuide. Está lá dentro da sua casa, calado, dos abrigos do vovô, da vovó. Que sofrimento é esse, Jesus? Socorre eles todos e abdicar. Que o anjo de guarda de vocês, que guarde vocês, que lhe dê força, coragem, saúde e proteção, porque primeiro chega o anjo de guarda da gente. Fala, meu anjo de guarda me protege, meu anjo de guarda protege meus filhos, o anjo de guarda de fulano, protege eles. Protege a nossa casa, protege eu, leva eu para o trabalho e volta, meu anjo de guarda, porque ele fica ao redor da gente, o anjo de guarda. E não importa nada de ruim, porque quando a gente passa para rezar junto com o anjo de guarda, pedir ao anjo de guarda, ele guarda a gente. Ele guarda a pedra preciosa, pode ter certeza. E eu só tenho gratidão, gratidão, gratidão. O grande axé, porque Deus
Eu sei que ele vai fazer o milagre. Aqueles que estão incubados, aqueles que estão dentro do hospital, Deus vai fazer assim, ó, a peneira assim, ó, e vai deixar todo mundo curado, porque ele tem o poder. Tem tantos que querem só mais um tempo, só mais um dia de vida. Enquanto tem outros que tá são aqui fora, tá são, tá com força, tá com coragem, tá com saúde, tá com tudo e não dá valor para a vida. Não dá valor para a vida. Não clama por Deus, não clama pelo anjo de guarda, não clama pelo Espírito Santo, não clama pelos anjos do céu. E não foi isso que Deus está ensinando a gente. Tira o menos um pouquinho do seu tempo, seja como for. Mas entre em oração com Deus, entre com a força, com o seu poder. Agradeça a Deus o ar que a gente está aqui, a falar, a conversar, a trabalhar, a tomar seu banho, comer, fazer tudo de bom que vocês querem que nós faça, que nós faz tudo de bom para nós, né? Pega a bucha com o sabão, vai no banheiro, se limpa todo e fala: Senhor, tudo de sujeira da minha vida, da minha casa, do meu trabalho, da minha família, vai sair agora nessa bucha ensaboada. Aí ensaboa o corpo todo. O corpo todo você ensaboa. Fica branquinho, deixa branquinho. Não é com sabonete não, viu, gente? É com sabão IP. O sabão IP é o melhor sabão para tirar a sujeira do nosso corpo. O sabonete, ele só deixa aquele cheirinho porque ele não tira a sujeira do corpo, o sabonete. Ele dá infecção. Por quê? Porque o sabonete ele tem perfume. Não se pode botar nas partes fracas, de jeito nenhum. Ele não tira a gordura do corpo da gente, do dia a dia. Nada, nada. Então isola esse sabonete. Pega o sabão IP, vai passando no seu corpo, vai passando, e pega a bucha, tudo certinho, da cabeça ao pé. Pá, 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 pá. Vai falando, Jesus vai tirando tudo de ruim. Que todo ser que estiver me atrapalhando no meu corpo, no meu ori, no meu corpo, na minha cabeça, nos meus braços, nas minhas mãos, que toda sujeira negativa, da usura, a inveja, a magia, a praga que mandaram para mim, seja por terra, levado para o esgoto da rua. Enxágua seu corpo. Chega do espelho, do banheiro, seja onde tiver o espelho. Se olhe quando você tomar seu banho. E fala: Senhor, obrigado. Que meu corpo agora está bonito e lindo. Está limpo, que toda a sujeira foi pro ralo, todos os mal já desceu pro ralo, pro esgoto da rua. Simples. E vocês depois você me fala como que vocês vão agir. Seu corpo fica leve na hora, não tem como não ficar. Fica leve na hora, você dá aquele sono gostoso, de tão gostoso, coloca a cabeça no cabeceiro e dorme. Seja de dia, seja de noite, seja de manhã, não importa. Vai dar um sono gostoso, porque aquele sono, tudo que estava carregado do seu corpo, que mandaram, a inveja, a usura, a magia, a nega, praga, palavra negativa, força negativa, desce tudo pelo ralo. Desce pelo ralo. E vai parar da onde? Do esgoto da rua. Porque tudo quanto presta vai para o esgoto. Para um pouquinho e desce. E ali você quiser ter a experiência, passa um pouquinho de sabonete do lugar, passa o sabão IP do outro e tire. Qual é o que vai ficar mais limpo? É o do sabonete ou do IP? Sabão IP. É do IP. Vai ficar sem gordura. Limpinho. Para você ter uma experiência melhor. Se não acreditar no que eu estou falando. Se acreditar, faça isso.
Aí depois você me fala como seu corpo ficou do dia que você faz isso. Então faça isso quando você, todas as vezes que você for tomar seu banho, faça isso. Aí você não vai ter usura, inveja, macumbaria, praga, nada, porque vai descer tudo. Que seu anjo de guarda vai fazer a limpeza e levar tudo para a loja. O arcanjo Miguel, os anjos do céu, o Espírito Santo, nosso Senhor Jesus Cristo, vai levar tudo para a rua. E você vai ficar santo e salvo. Aí você vai dizer, poxa, eu estou com o meu corpo leve. É isso, gente. E aí vocês querem outra dica? Pega o sal fino de cozinha, coloca no banheiro, coloca um pouco seco do seu corpo, vai passando, deixando. Depois você abre o banheiro, o chuveiro, deixa descer tudo. Passa por derradeiro o seu sabão, se seca, veste a roupa. Pronto. O suor dos seus pés passa um pouco assim na mão, ó, o sal grosso para ficar assim. Chega debaixo do chuveiro, limpou, desceu tudo. Você vai ficar com a sua mão limpa e pura. Porque tudo que às vezes a gente pega pelas mãos, porque tudo você pega, tá entendendo? Se tiver uma coisa com a energia ruim, você pega, a Gwen mandou, pega no copo para você tomar água, pega uma peça de roupa que você vai vestir. Porque tem gente do mal que diz assim, aonde essa e esse for pegar uma coisa, que fique tudo ali. Aí fala roupa, calçado, remédio, comida, e aí a mão pega. Acontece. É, gente. Então, por isso que a gente tem que rezar. Muito, muito. Então, tudo com Jesus, nada sem Deus. O Senhor é nosso pastor e nada faltará. Porque a porta que Deus abre, ninguém vai fechar. Reze seu Pai Nosso, sua Ave Maria, Santa Maria, o credo, sua Ave Rainha de voz alta da sua casa. Chega do fundo para frente e vai cruzado com esse dedo aqui, ó, do teto. Ou vai fazer assim, Pai, Filho, Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo. Em cada quângulo, com o seu dedo, polegada, direito, a mão direita. Faz isso. A depois, vai até na porta da frente. E cruza sua porta da frente, por dentro e por detrás. Uma cruz com o seu dedo. Porque tudo que for entrar, que entra pela porta da frente, até pro fundo, para dentro de casa, entra pela porta da frente. Então, quando você faz essa cruz, e faz pelo sinal da Santa Cruz da porta, quando a demanda vir, a usura, a inveja, ela fica para fora, ela não entra para sua casa. Por que ela não entra para sua casa? Porque você já fez a polegada, a cruz de Deus, o Pai Nosso, Ave Maria, Santa Maria. Tá entendendo? Então, quando a gente faz isso, é tudo que a gente tem, gente, pedra preciosa. A força de Deus é grande, porque, ó, fala assim, ó, Pai, Filho, Espírito Santo, amém. É a melhor coisa que tem. E quando a gente quer fazer o pelo sinal da Santa Cruz, livre de todos os inimigos, coisa melhor que tem. Nunca saia sem rezar, Pai Nosso, nunca saia sem se benzer. Você berra o seu dedo com a sua mãozinha, fala, Senhor, cruza aqui, meu Pai. E você vai para o seu trabalho e volta com Jesus. Vai com ele. Fica com ele 24 horas, dia, noite, minuto, segundo. Ele não sai. Os anjos, o Espírito Santo também, ele não sai. E ele não sai os anjos do céu, arcanjo Miguel, arcanjo Gabriel, arcanjo Rafael, Sarafi e Samuel. Ele não sai de perto da gente. Nossa Senhora dos Desterros, Nossa Senhora da Aparecida, nossa mãe padroeira do nosso Brasil. Nós estamos brindados nas suas grandes e poderosas presenças. Com o Espírito Santo, com os anjos do céu, nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, nós estamos com Deus. Que tirou os minutos para falar com Deus, pode deixar. Eu aqui já deu 45 minutos.
que eu estou aqui, falando com Deus, explicando, pedindo a Deus. Aí vocês tiram esse tempo também, será? Em casa você podia tirar isso? Porque podia fazer isso. É para você o bem. Eu rezo de cá, mas vocês têm que rezar de lá. Eu quero ver vocês tudo da paz de Deus. Eu não quero ver vocês doentes. Eu quero ver você com Deus. Hoje quem está aqui é meu pai Oxóssi Caçador, Saravá. Meu pai Ogum de Ronda. Meu pai Oxalá Babá. Salve, meu pai Xagô, Caô, Cabicilê, meu pai. E o outro é meu pai Baluaei, que está aqui hoje comigo. Que é meu pai Obolu. O grande protetor das doenças perigosas, que é meu pai Obolu. Por isso que ele é coberto de paia, porque ele é um grande vencedor de todas as doenças e de todas as demandas. Ele leva. E as moças que estão aqui, a Dona Maria Farrapo da Figueira, da Caluga. E meu pai, meus preto velho, meu pai Ugu, meu pai Oxóssi, lindo e maravilhoso. Meu pai Ugu é o dono da batalha. Ele foi para a guerra, minha mãe já ficou triste, chorando. Mas quando ela viu que ele voltou, aí foi chorar de alegria. Por quê? Porque meu pai Ogum venceu todas as barreiras, todas as guerras e voltou. O Ogum de Ronda, a gente vence. Só pedir para ele vai ajudar nós. Todos ele ajuda. Avalanche de Preto Velho, seu Perna Branca é dono de cirurgia. Principal de mim. Que eu só pedir a ele vai fazer aquilo ali. E ali some aquela dor, soma aquele problema, soma aquela doença. E a gente vai que vai. Eu me chamo Laíde, sou a benzedeira com muito amor e carinho e respeito. Se vocês quiserem uma cura, uma reza, pode me procurar. Eu vou rezar do remédio, vou rezar de uma peça de roupa, vou rezar do seu banho, da sua água para você tomar. Não importa, gente. Manda a foto que eu vou curar vocês. Se vocês moram longe, não podem vir, pode mandar. Não tem problema. E aí, depois você me fala. Tem os seus exames, eu vou rezar dos seus exames. Tenha fé. Mas tudo isso tem que ter fé, porque se você não ter fé, nada acontece. É só fé, é só fé. Então eu peço a vocês que deixem esse dedinho aí para mim, curta aí, fala o que vocês tiverem sentido, se vocês puderem. Eu vou ficar agradecendo demais da cota e vou ficando por aqui. Amanhã até mais, fica com Deus, que Deus abençoe todos vocês. Que guarde vocês dos colos de Jesus, dos braços do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo e os anjos. Que abençoe todos vocês. Eu vou ficando por aqui. Amanhã até mais. Beijo para vocês. Tudo com Jesus, nada sem Deus. Tudo com Jesus, nada sem Deus, viu, gente? Grande beijo. Eu vou deixar o coração aqui, vocês deixam o seu para mim. Um grande axé.